amigo, irmão, você, de fato, veja o grande Senhor ser levantado através da mensagem, da pregação desta noite, e que você tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, nosso Senhor, o meio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nessa noite eu vou pregar o segundo sermão da série Quando Deus é o Meu Pastor. Nesse mês de abril, tenho tido o privilégio de expor o Salmo 23. Semana passada pregamos no versículo 1 sobre o relacionamento do homem com Deus. E agora então, hoje, nós procederemos à leitura da palavra do Senhor, do Salmo 23, versículos 2 e 3. Abra a sua Bíblia no Salmo 23, por favor. E enquanto isso, também se coloque de pé. Salmo 23. Tal como no primeiro dia, no primeiro domingo, nós diremos todo o Salmo e depois ao final leremos os versículos 2 e 3, para que a igreja memorize todo o Salmo nesse mês em que estamos ouvindo o Senhor falar conosco no Salmo 23. Então, se você sabe de cor, pode falar sem ler. Se você não sabe de cor, leia na sua Bíblia. Mas nós vamos ler todos juntos o Salmo 23, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém. Agora então você vai ler comigo versículos 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Feche seus olhos onde você está. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso ouvir teu Espírito falando no meu coração. Oremos a Deus. Senhor, nós te exaltamos nesta noite, porque tu és Deus. Nós te bendizemos, Jesus, porque tu és Deus de graça e misericórdia. Nós te bendizemos, Deus Pai, porque tu és o eterno, que deste teu Filho por amor de nós. Nós te bendizemos, Deus Espírito, porque tu és aquele que trazes a salvação, Senhor, para o nosso coração. E é assim, grande Deus, que nós buscamos a glória do Senhor nesta noite, enquanto, ó Deus, ouvimos a mensagem das Escrituras. Pai, por favor, não tapa os nossos ouvidos, nem feche os teus lábios para conosco. Sabemos que somos pecadores e que merecemos, grande Deus, o teu silêncio. Mas tu és o Deus da graça, o Deus de toda misericórdia e o Deus que se revela nas Escrituras. Portanto, Senhor, para a glória de Jesus nesta noite, ó Senhor, que nós vejamos o nosso grande Rei levantando-se das páginas do Santo Livro, que a palavra venha ao encontro de nossa alma, que ela transforme o nosso coração, e que nós, grande Deus, nos sintamos pastoreados pelo próprio Senhor nesta noite. Fala conosco, alimenta-nos, Senhor, temos fome e sede de Ti, transforma a nossa vida, e, ó Deus, desperta a nossa alma por meio da pregação. Nós te pedimos em nome de Jesus, só por causa do que Ele fez, e para a glória do Senhor, para a glória de Jesus, nós oramos. Amém. Poder sentar, amados. Certo homem que tem 100 ovelhas, perde uma delas, deixa as 99 que tem no deserto, e vai então por lugares errantes em busca
de sua ovelha que se perdeu. E depois de muita procura, ao achá-la em determinado rincão, põe-na sobre os ombros, cheio de grande alegria. Voltando para casa, reúne os seus amigos e dá uma grande festa, dizendo: celebrai comigo, porque achei a minha ovelha que havia perdido. E fazem um grande banquete e uma grande festa. E então, querido, Jesus disse: em verdade vos digo que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor que deixa suas 99 ovelhas no aprisco. O pastor que vem ao deserto errante deste mundo para ser cravado na cruz do Calvário e pagar pelos teus e os meus pecados é Jesus. O homem que deixa as 99 e vem em busca da perdida, vem em busca de um perdido como você. Por amor de você deu a vida na cruz do Calvário. E por isso, querido amigo e irmão, a palavra deste salmo hoje nos apresentam esse pastor sem igual, que é o Senhor Jesus. E eu quero então desafiá-lo nesta noite a abrir-se totalmente para as Escrituras, porque nesta noite Deus nos apresenta, Deus te apresenta o pastor que cuida de ti. O pastor que cuida de ti. E talvez você possa cantar o hino assim, dizendo, mudando um pouquinho o hino, dizendo: Deus cuidará de mim na sua dor, com todo amor, jamais me deixará. Deus cuidará de mim. O pastor que cuida de ti, querido, é o pastor que te sustenta. O pastor que cuida de ti é o pastor que te sustenta. Não ouvi, é o pastor que te sustenta. Vocês vão ficar bem aí. Versículo de número 2. Leamos todos nossa voz o que diz: Ele me faz repousar em leva-me para junto das águas de descanso. Qual é o seu sonho de consumo? Talvez você diga: pastor, meu sonho de consumo é aquela casa de carro. Meu sonho de consumo é aquele carro, é aquela Ferrari do ano. Meu sonho de consumo é uma viagem ao redor do mundo. Sabe qual é o sonho de consumo de ovelha? Pasto. Quando a ovelha está com fome e vê um pastinho verde de longe, ela já fica assanhada e diz: bé! Imagina você chegar assim: bé! E para ovelhas famintas, o nosso grande Deus, apresentando a pessoa de seu filho aqui, nos mostra que o pastor que cuida de ti, o pastor que cuida de mim, que cuida de nós, é aquele que nos sustenta. Ele sustenta as suas ovelhas como pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Alimenta, supre a necessidade intrínseca da ovelha de comer e que não sabe encontrar comida sozinha. Mas não só supre a sua necessidade de alimento sólido, mas esse grande e precioso pastor é o pastor que descedenta a sua ovelha. Porque se não beber água, ela não conseguirá sobreviver aos rigores do deserto. E o texto nos diz então que este pastor é o pastor que te leva, que me leva, que nos leva para junto das águas de descanso. Uma ovelha sedenta é uma ovelha triste, mas uma ovelha dessedentada é uma ovelha feliz, queridos amigos e irmãos. Este pastor que nos alimenta, este pastor que nos dessedenta, este pastor que supre todas as necessidades da tua vida, que coloca comida lá na tua casa, que te dá água para beber, que te abençoa, é um pastor comprometido em sustentar o seu povo. O pastor que cuida de nós, amados irmãos, é um pastor que nos sustenta. E ele não só nos sustenta, meu querido presbítero, fisicamente, mas também de maneira espiritual. E o texto da palavra se aplica mais a isso, porque provavelmente Davi aqui está fugindo ou de seu filho ou de Saul, quando escreve esse salmo. E ele então, amados irmãos, vem nos dizer que este grande Deus é o Deus que alimenta a nossa alma. Mas é o grande Deus que supre aquela sede existencial que habita no coração de todos nós. E como Ele alimenta, e como Ele dessedenta a nossa alma.
Ele alimenta a nossa alma, queridos amigos e irmãos, com a sua preciosa palavra. Lembre-se lá de Satanás, pensando que é um grande inimigo para Cristo Jesus. Quando Cristo, depois de 40 dias sem comer, tem fome, ele olha para o Senhor e diz: se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. E Jesus, citando Deuteronômio, com grande propriedade, vence o inimigo dizendo: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O grande pastor das almas, querido amigo e irmão, alimenta o teu coração, alimenta o meu coração, alimenta o nosso coração, alimenta todo cristão, com a palavra, irmão, que vem para nos trazer bênção, que é a palavra de Deus. Essa palavra é tão preciosa, irmãos, e traz tanto despertamento e transformação para a nossa alma, que a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você está desanimado, se você está entristecido, se você está deprimido, você não precisa ficar em casa no culto à noite. Você precisa de fé. E se você quer ter fé, vem ouvir a pregação da palavra. Porque é a pregação da palavra de Cristo. Esse é o grande Deus que te alimenta com a sua própria palavra. Mas não só te alimenta, enquanto você ouve a palavra, Daniel, ele também dessedenta o seu coração com aquela fonte de água viva que traz para nós os rios da sua bênção, que é o próprio Espírito. Quem se lembra de Jesus na festa dos tabernáculos? É o último dia. O sacerdote, como de costume, desde o primeiro dia, toma ali o seu cântaro de água e vai naquela procissão com o povo cantando. E o texto não diz, mas eu imagino os judeus cantando lá, Avenu Shalom Alehi, louvando ao Senhor naquela procissão, dizendo que foram sustentados por Deus no deserto. Chegando então, amados irmãos, do altar do sacrifício, ele derrama, querido amigo, aquela água. E aí Jesus disse aqui, ó, isso aqui não tem nada a ver. Se você tem o coração sedento, não vale nada. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele prometeu, querido, dar o seu Espírito Santo e fazer de você, que é um sedento, uma fonte a jorrar da presença, da graça e da unção de Deus por este mundo. Esse é o pastor que alimenta o seu coração com as Escrituras, que dessedenta a sua alma com a própria presença do seu Espírito. O pastor que cuida de você é o pastor que te alimenta. Amados irmãos, no ano de 2002, eu fui convidado para pregar no aniversário da primeira igreja presbiteriana de Santiago. Fui pregar naquela igreja de irmãos e amigos, o pastor era meu colega. E antes de começar o culto, Esther querida de Santiago está aqui, uma irmã chegou à porta e me disse: pastor, eu tenho uma dúvida. E eu quero perguntar para o senhor. O senhor tira essa dúvida para mim? Eu falei: minha irmã, agora vai começar o culto, não dá. Ela: não, depois do culto eu procuro o senhor e eu preciso de um conselho e de tirar uma dúvida, e o senhor então vai me aconselhar. Eu falei: vou estar à disposição, vou estar na porta, mas depois a gente conversa. E Deus abençoou o culto daquela manhã, irmãos, e foi precioso. Terminou o culto, ela passou na porta e eu: e aí, minha irmã, o que você precisa? Ela falou assim: pastor, eu não preciso falar mais nada com o senhor, porque nessa noite, o conselho que eu precisava, Jesus falou comigo no sermão. E a dúvida que eu tinha, o Espírito Santo me tirou enquanto eu ouvia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a que alimenta a sua alma. A palavra de Deus é a que tira as dúvidas do teu coração, querido amigo e irmão. Se você de fato quer ser alguém cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, você precisa se encher da palavra de Deus. O Espírito Santo fala nesse livro. E se você quer ser transformado, se você quer ser santificado, se você quer vencer o pecado, se você quer viver de Jesus lado a lado, querido, nessa noite,
Comprometa-se a ser alguém que busca com sede o alimento que Deus preparou para o seu coração. Porque, querido amigo e irmão, o pastor que cuida de ti é o pastor que te sustenta, que te alimenta, que te dessedenta, que cuida de você e abençoa ricamente o seu coração. Irmão, encha-se da Escritura. Algumas vezes tenho pedido à igreja que repita essa frase. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Ande comigo? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Fala aí pro seu irmão, prega para ele, me ajuda aí, fala aí. Boa noite, irmão. Diga para ele, a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a tua vida. Amém, irmã. Lembrei de um cântico lá no Chile, muito bonito. Ele diz assim: doce refúgio na tormenta é Jesus Cristo Salvador. Ele me alenta e alimenta com sua palavra e seu amor. Venho a repousar-me nele. Ele é meu amigo fiel. Uma poderosa e fresca unção vai encher o meu coração. Doce refúgio na tormenta é Jesus Cristo, o Salvador. Ele é que te alimenta. Querido, se você está com o coração sedento nessa noite, que a palavra do Senhor invada a sua alma, que a palavra do Senhor transforme a sua mente, que a palavra do Senhor te encha da presença de Deus, que a palavra de Deus abençoe ricamente o teu coração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Qual é o coro do hino? Deus cuidará, vamos lá, canta de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. O pastor que cuida de ti é o pastor que te sustenta, mas o pastor que cuida de ti é o pastor que te restaura. O pastor que cuida de ti é o pastor que te restaura. Diga aí, o pastor que cuida de mim é o pastor que me restaura. Vamos falar? O pastor que cuida de mim é o pastor que me restaura. Leia o versículo 2 de novo para mim. Todo versículo. 1, 2, 3. Pode ler. Ele... E o 3 começa assim: refrigera a alma. Irmão, preste atenção nos verbos: repousar, descanso, certo? Ele me leva para águas de descanso. E o versículo 3, o verbo diz: refrigera-me. O que é isso aqui? Jesus colocou você ali num tempo com ar-condicionado geladinho, é isso que é refrigerar? A palavra no hebraico para refrigera-me aqui é literalmente restaura-me. Traz-me vida de novo. É a mesma palavra usada no Salmo 126 e outro texto para dizer que Deus é o Deus que traz o seu povo de volta do cativeiro. Que Deus é o Deus que dá vida para o povo que está morrendo. Que Deus é o Deus que reaviva o coração daquele que está se enfraquecendo. Ele é o Deus que te leva às águas de descanso. Ele é o Deus que te dá repouso. Ele é o Deus que restaura a sua alma. O pastor que cuida de ti, meu irmão, é o Deus que te restaura. Certamente você, em um momento de grande angústia, ouviu este pastor dizer: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, certo? Porque eu sou manso e humilde de coração. E ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, querido amigo e irmão. Ou talvez você já ouviu o seguinte, Salmo 19:7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você precisa de restauração, de reavivamento, de renovo na sua fé, o Senhor restaura a sua alma pela palavra. Mas o salmista pinta um quadro para nós, no Salmo 119:25, de um homem que está deprimido. E ele diz que a depressão é tão grande, que ele diz assim: abatida
até o pó está a minha alma. Ele pinta para nós, irmãos, um quadro. Imagina um homem ali deitado com a cara no pó, que não consegue se levantar. O homem está deprimido. E aí ele ora assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Quem te vivifica, quem te restaura, quem te reaviva é o Senhor. O Salmo 119, 88, pedindo reavivamento, o salmista diz: vivifica-me conforme a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Se você precisa de vida dos céus, irmãos, se você precisa da vida que é Jesus, a palavra do Senhor hoje vem te dizer que o Senhor pode reavivar o seu coração. Se o Espírito está apagado no seu coração e só está aquela chama pequenininha ali porque você é de Jesus, nessa noite eu quero dizer para você que com o poder da palavra do Senhor, o Senhor pode acender uma fogueira gigantesca no seu peito. Eu quero dizer que se você está triste, desanimado, o Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te restaura. O Senhor é o Deus que te abençoa. O Senhor é o Deus que cuida de ti. Eu me lembro uma vez, amados irmãos, quando eu tinha 9 anos de idade, e minha mãe me levou para visitar a casa de uma tia dela. E eu vi ali um quadro que eu nunca esqueci a história, para mostrar como Deus cuida de nós. Esse quadro é muito famoso e você já ouviu a história dele. Esse quadro diz que certo homem morreu e chegou no céu e olhou para trás e viu a sua vida como pegadas na areia. E ele sempre via 2 pares de pegadas. Mas nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, ele viu somente um par de pegadas. Então ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, durante toda a minha vida, tenho percebido que tu tens estado sempre ao meu lado. Mas naqueles momentos mais angustiantes, mais tristes e mais difíceis, Senhor, eu só vi um par de pegadas. Eu fiquei sozinho, porque o Senhor me abandonou. E o Senhor então diz a ele: filho, eu não te abandonei. Naquele momento de grande angústias, as pegadas eram minhas, porque eu te carreguei no colo. Aleluia. Jesus é o Deus que te carrega no colo, irmão. Ele é o Deus que te restaura. Ele é o Deus que te anima. Ele é o Deus que te sustenta. E a maior restauração que Ele traz para você, Ele falou sobre ela em João 10:11, quando disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A maior prova de que Jesus quer restaurar e mudar a sua vida, irmãos, é a cruz do Calvário. É a triste cruz do Monte da Caveira. É aquela cruz do dia em que a tarde virou noite. É aquela cruz quando Deus se volta contra Deus por amor dos filhos seus. É aquela cruz quando a ira do Pai cai sobre o Filho, a ponto de que ele grite: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele grande dia, o pastor morreu para que você, ovelha de Jesus, não padecesse no inferno eternamente. Amém. Jesus é o pastor que te restaura. E a maior restauração que Ele dá ao pecador é a salvação. Querido amigo, irmão, se você está aqui nesta noite e nos visita e ainda não tem certeza de vida eterna, e ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados, e não sabe se morrer hoje vai para o céu ou vai para o inferno, porque a Bíblia diz que depois da morte só tem céu ou inferno, eu quero dizer que só há um caminho que pode te levar para o céu, e esse caminho é o meu pastor, e o nome dele é Jesus. Deus disse na sua palavra que há um só Deus e um só mediador. Não tem pequenos mediadores, não tem mediadora. Há um só mediador e o seu nome é Jesus. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. A Bíblia nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querido amigo, se você quer ter certeza nessa noite de que Deus te perdoa, Deus te purifica, Deus te lava, se você quer perceber que Deus hoje te dá uma nova natureza, se arrependa da sua vida de pecado e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Jesus Cristo é o único que pode te dar perdão. Creia que Jesus Cristo é o único que pode trazer paz para o teu coração. Creia que só em Jesus o pecador recebe vida eterna. Creia, ali gosto dessa frase, que nunca ninguém te amou como o Senhor. Nunca ninguém te amou como Jesus. Atire-se nos braços do Cordeiro e diga: Senhor, pastoreia a minha alma.
eu necessito da tua restauração. Se você é membro dessa igreja e está passando por um momento de dificuldade, talvez você está passando um problema no trabalho, ou você vive um momento de grande angústia no seu relacionamento. Querido, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate abri-se-lhe-á. Se você está angustiado, clame ao Senhor. O salmista no Salmo 66, 20 testemunha assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Se você precisa de cura hoje, ouça Jesus, clame a Jesus, e o Senhor Jesus vai trazer reavivamento para a sua vida, para a glória de Jesus. O pastor que cuida de ti é o pastor que te restaura. Você tem essa confiança? Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Se você pode dizer amém, então canta o coro do hino comigo. Vamos lá? Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. O pastor que cuida de ti é o pastor que te sustenta. O pastor que cuida de ti é o pastor que te restaura. Querido irmão, querida irmã, o pastor que cuida de ti é o pastor que te conduz. O pastor que cuida de ti é o pastor que te conduz. Diga para o seu irmão: o pastor que cuida de ti é o pastor que te conduz. Leia aí para mim o versículo 2 e 3. Vamos lá? 1, 2, 3, pode começar. Ele... Querido amigo e irmão, o Salmo diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O texto diz, querido irmão, que esse pastor é o pastor que conduz o nosso caminho. Salmo 32, Deus diz a nós pela boca de Davi, depois de ser restaurado do seu adultério: instruir-te-ei e te ensinarei, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus é o Deus que nos instrui, Deus é o Deus que nos ensina, Deus é o Deus que guia o nosso caminho. O Salmo 25 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Se você precisa tomar uma decisão, Deus te dá sabedoria e te dá direção. E o Salmo 23 diz que Ele te guia. Mas Ele não te guia por qualquer lugar. Ele não te guia por um caminho de perdição. Ele não te guia para um caminho de pecado. Ainda que Ele te leve para uma grande tempestade, Ele não está te guiando para a tua destruição. O texto diz, querido irmão, que Ele te guia pela vereda da justiça. Se você é crente, Ele já te guiou pela vereda da justificação pela fé em Cristo Jesus. Porque vindo a Cristo, você foi justificado pela fé. Deus bateu o martelo no tribunal e disse: eu te declaro justo e perdoado, porque você creu em meu Filho Jesus Cristo. Então Ele te guiou pelo caminho da justiça. Mas a vereda da justiça aqui também, irmão, significa o caminho reto, o caminho de santidade, o caminho de quem vive na presença de Deus, o caminho de quem não anda namorando com Satanás, nem aceitando as suas tergiversadas propostas. É o caminho de quem de fato quer andar com Deus. Não é o caminho largo, mas é o caminho estreito, da porta estreita que leva à salvação. Não é o caminho que te leva para a perdição. É o caminho da presença de Jesus. O texto diz que o Senhor nos guia pela vereda da justiça. E por que Ele faz isso? Ele faz isso com o Tiago, porque o Tiago é empresário. Mas não, Jesus, Tiago é empresário, eu vou guiar ele pelo caminho reto. Será que é por isso, Tiago? Ele guia você, não, aquele irmão ali, o negócio é o seguinte: aquele filho meu está prosperando, ele tem muito dinheiro, eu vou guiar ele por um bom caminho. É por isso que ele faz isso. Ou ele fala assim: não, aquela filha minha é estonteantemente linda, fui eu que a fiz, ela é tão bonita, eu vou guiá-la pelo caminho correto. É isso que ele faz.
Não, eu vou guiar esse menino pelo caminho certo porque ele está dando testemunho demais, eu vou dar um aplauso para ele. Um aplauso. É por isso que ele faz isso. Irmão, olha o que o texto diz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus nos conduz por caminho reto, não porque mereçamos, porque nós nada merecemos. Deus nos conduz por caminho reto, Carlos, porque Ele quer glorificar o seu nome. Por amor do seu nome significa pela honra do seu nome, para exaltar o seu próprio nome, para revelar a sua glória, a sua bondade, a sua graça, a sua compaixão e a sua misericórdia. Irmão, somente Deus é o único ser do universo que pode ser centrado em si mesmo. O fim principal de Deus é glorificar a Deus e exaltar-se a si mesmo para sempre, pelos séculos dos séculos. Se o fim principal de Deus não fosse dar glória a Deus, Deus seria um Deus idólatra. E não seria digno da nossa adoração. Então, amado irmão, tudo que Deus faz, o faz para a sua glória. E sendo que Ele é o melhor, e a melhor coisa que existe no universo é contemplar e conhecer a glória de Deus. A maior bênção que nós podemos receber é ser dirigidos no caminho por um Deus que nos dirige por amor, para revelar a glória da sua bondade e da sua salvação. O fato de que Deus faça tudo para a sua glória é segurança para nós. Porque aí nós temos a certeza de que Ele se glorifica em nos amar, em cuidar de nós, em nos abençoar, em cuidar do nosso caminho e dirigir a nossa vida por amor do seu nome. Querido irmão e amigo, Deus é um Deus que te conduz por caminho reto. Que caminho você tem vivido? Caminho de mentira? Caminho de ódio? Um caminho de conflito? Um caminho de inveja? Um caminho com desejo intenso de fazer coisas erradas? Deus te conduz por um caminho de justiça. Ele te conduziu para o caminho da justiça, que é Jesus. E Ele te conduz por um caminho reto. Se você anda por caminhos errados, se você está tropeçando, e se as coisas não andam bem para você, preste atenção, esse caminho no qual você está andando não é um caminho de Deus. Se você anda em pecado, anda fazendo coisas erradas, que isso, pastor, é legalista demais, a igreja é legalista demais, para que isso? Não. Todo mundo dando tropeçadinha. E o que tem? Eu saio lá fora e tem um namoro promíscuo, não tem problema nenhum. Né? E o cara fala assim, não, minha mulher não está sabendo de nada, qual é o problema, meu irmão? Isso não é caminho de justiça. Isso é caminho de morte. Isso é caminho de Satanás. O diabo quer destruir a sua vida. Preste atenção, meu irmão. O Senhor está dizendo para você nessa noite, se você é de Jesus, o Senhor te conduz por caminho de justiça. Te conduz à salvação em Cristo e te conduz a uma vida de santidade para a glória e honra do seu santo nome. Irmãos, eu tenho um amigo que viaja muito. E certa vez ele estava no aeroporto de Santiago, viajando para o Brasil. E ele me contou essa história. E ele estava ali, meio distraído. O voo de Santiago vai para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro. E Esther aqui é chilena. Eu vou dizer para vocês, irmãs brasileiras, que graças a Deus as mulheres crentes do Brasil dão testemunho. Mas algumas irmãs do Chile, quando o marido ia viajar para o Brasil a trabalho, ela falava, ai pastor, meu marido foi para o Brasil, as brasileiras são um perigo, Deus tem misericórdia, né? Entendeu? E aí aquele irmão está sentado, a fama é boa, né? Então está sentado no aeroporto e para uma mulher, que ele não sabe de onde é, e olha para ele, dá um sorriso, e de repente ela pega o celular e tira uma foto dele. E ele disse que aquele homem era casado, tinha filhos. Ele disse que aquele negócio mexeu com ele. E ele sorriu de volta. E ela tirou uma foto e ele disse que ele se levantou na hora. E quando ele se levantou, parecendo que ia na direção da mulher conversando, veio à mente dele o versículo que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele disse, pastor, eu peguei a minha mala e fui sentado lá atrás. E Deus livrou a minha família e me livrou de cair no adultério por causa do Salmo 23, versículo 15. Esse é o Deus que te conduz. É por isso que você veio ouvir a palavra de Deus.
Por isso que você tem que ter a palavra no coração. Salmo 119, 11 diz: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Por que caminho você tem andado? Se você tem andado por caminho torto, hoje é um dia de reconciliação com Deus. Hoje é um dia de se arrepender dos seus pecados. Hoje é um dia de se aproximar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite ele diz a você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nessa noite você se arrependa dos seus caminhos maus, querido, para a glória e honra do nome de Jesus. Que nessa noite você se arrependa de buscar o sustento, o enchimento e o desejo de saciar a sede existencial do seu coração em qualquer lugar que não seja Cristo. Que nessa noite, querido, você se arrependa de deixar-se conduzir por caminhos maus e de não buscar a restauração só em Jesus. Nessa noite, irmão, eu quero dizer para você com grande alegria que se você se arrepende dos seus pecados, confia no Senhor, se entrega totalmente a Ele, se compromete a viver na sua palavra, sabe o que vai acontecer? Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Que Jesus cuide de ti nessa noite. Que você possa dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que o meu pastor, que o grande pastor, o supremo pastor, que é o Senhor Jesus, cuide da tua vida hoje, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, querido irmão. Se você nessa noite reconhece que precisa do cuidado de Deus, se você quer que nós oremos por você, nós vamos orar por você. Aqui nessa igreja a gente não concorda com apelos apelativos que pedem uma chance para Jesus, porque Jesus não precisa de ninguém. Mas nós não consideramos antibíblico orar por quem quer que nós oremos por ele. Não é anti-espiritualista.